Chegou o Sem Tabus, chegou o nosso momento de ficarmos juntos agora, mais uma vez, pertinho de você, onde você estiver, na companhia da Novo Tempo, seja rádio ou televisão. Bem-vindos ao programa de hoje. E uma temática que nós escolhemos para hoje interessa a muita gente. Pelo menos quando anunciamos, logo muitas pessoas se prontificaram a contar da sua própria experiência. O que é bom aqui do nosso programa, desse encontro nosso, é dessa possibilidade de você contar de você, falar de você e nós sabermos que estamos falando com propósito, sabendo que estamos atendendo a necessidade de muita gente aí do outro lado. Esta é mais uma vez para você participar aqui com a gente. Pode ser por e-mail ou pode ser ali deixando a sua mensagem para a gente na nossa página no Facebook, como já fez muita gente, sobre as quais nós vamos falar agora. Sobre as quais não, sobre os casos da vida de cada uma delas que compartilhou aqui com a gente. Partindo da seguinte premissa. O tema escolhido para hoje vem ao encontro daquelas pessoas que estão casadas, olham para o marido ou olham para a esposa e eles se veem casados a vida inteira. Mas eles são companheiros na vida doméstica, são companheiros na vida financeira, na educação dos filhos, eles são companheiros, mas não se desejam mais sexualmente. Outros vão dizendo assim, Darleide, já não sinto mais desejo, não sinto libido, olha, as coisas aqui em casa, somos apenas 2 irmãos. E como é que faz? Quando é que a vida conjugal vai perdendo o sentido no quesito sexualidade, no quesito sexo propriamente dito? Isso faz tanta gente pensar, tantas mulheres chorarem, tantos homens também sentirem-se mal em sua masculinidade. Que tal falarmos sobre isto e outras cocitas más que envolvem este tema? Para falar sobre isto, além da sua participação, que eu não abro mão, tenho aqui a participação da psicóloga Daniele Leite. Bem-vinda, bom ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Daniele, quando você se depara com essa temática, que inclusive é uma conversa que você me trouxe para essa ideia, você roteirizou essa conversa a partir desse aspecto, o que mais te chama a atenção? Então, já que no Sem Tabus a gente tem diversos temas interessantes, tem sido recorrente essa queixa. É o casal que se ama, que é parceiro, que se dá bem, mas que não tem mais o desejo sexual e que sente falta disso. Porque é fato que depois de um certo tempo, é até mesmo orgânico isso, que você não vai ter mais aquela paixão, aquele desejo intenso que você tem com o desconhecido logo no começo desse namoro, começo desse casamento. Algumas pessoas convivem com isso de uma forma muito tranquila e ficam com essa coisa mais fraternal, sem relação sexual. E alguns não toleram isso a ponto até de acabar um relacionamento para procurar novos parceiros para sentir de novo esse frisson de uma forma bem intensa, né? Então, eu falei, nossa, acho que é um assunto pertinente, porque visto que casais heterossexuais, monogâmicos, cristãos, querem estar juntos, se amam e estão sentindo falta disso, eu falei, o que está acontecendo? Será que é normal, que não é? Tem como mudar? Né? Porque o que eu acho pitoresco dessa situação é que muitas vezes esses casais têm uma vida sexual tediosa, quase não tem relação, e quando tem é insatisfatório, vamos dizer, sem tempero, aquela coisa chata, mas a fantasia e a imaginação, se você conversar individualmente, é muito intensa, cheio de ideias, de vontades, de sonhos, de energia para ser gasta sexualmente que não está sendo canalizada. Então, eu falei, nossa, vamos bater um papo com a Darleide, com o pessoal que assiste Sem Tabus, acho que vai ser interessante. Adorei. Casais que descrevem relacionamentos amorosos, mas sexualmente sem graça. Então, vamos partindo desse aspecto aí. O que normalmente pode estar acontecendo? Obviamente, cada caso é um caso, é uma história, tem detalhes que nós desconhecemos, mas de um modo em geral, quando é que a vida sexual começa a ficar sem graça? Olha que interessante. De uma forma geral, a energia sexual... Então, melhor começar pelo seguinte, o ser humano ele precisa de segurança, de afeto, de se sentir amado. É uma necessidade que a gente tem. Então, quando você casa, você tem seu ninho, aquela rotina, aquele sentimento de proteção, é muito agradável. Você está se sentindo acolhido e amado. Por outro lado, nós também temos uma necessidade de aventura, de mistério, de coisa diferente, um erotismo. A gente tem essa vontade desse mistério, desse frio na barriga. Só que essas duas coisas são antagônicas. Quanto mais aninhado eu estou e mais essa intimidade do dia a dia rotineira, isso não é nada erótico.
Nossa, não descobri o Brasil. Você em casa provavelmente já sentiu isso, né? Porque é gostoso. Muitas pessoas falam, nossa, eu fui passar uma noite com meu esposo no hotel. E foi uma noite de muita intimidade. Essa noite de intimidade não necessariamente quer dizer que foi uma noite de sexo quente. Essa intimidade pode ter sido um abraço gostoso, um bate-papo, que também é muito prazeroso. Mas como essas duas coisas são opostas, a maioria das pessoas tem dificuldade em conciliar. Tem casais que são poucos, assim, que espontaneamente conseguem, mas conseguem acolher. Por exemplo, eles conseguem comprar uma casa, que é para criar os filhos, que é para receber a sogra no fim de semana, e na mesma casa tendo relações sexuais maravilhosas, cheio de marotice, de algumas coisinhas proibidas, escondidinho, e soltar a imaginação e sentir a vontade com isso e ser feliz com isso. No mesmo lugar que eles são sérios, eles conseguem rir. Mas tem gente que acha que realmente, eu quero escolher uma pessoa séria para casar. E quando casa, vira o pai de família, a mãe de família, esse espaço do erotismo sexual não tem mais espaço. E vira aquela coisa sem divertimento nenhum. É tudo muito sério. Por falar em mãe de família, uma série de mulheres contando aqui das suas experiências que, ao ter filhos, a libido, a vontade, o desejo, o prazer daquela brincadeira sexual diminuiu. É fato que isso acontece e as mulheres querem saber como dar um jeito nisso. As mulheres e os homens, porque afinal de contas eles pagam um preço altíssimo, né? Como é que trabalha essa situação de ser mãe e de ser uma mulher e ter a sua libido, a sua sexualidade trabalhada como antes? Vamos lá. Para começar, vamos ver que idade que é essa criança. A mulher está grávida, ela está envolvida fisicamente com a gravidez, com o bebê, amamentando, sem dormir. Ela fica um bagaço. Cansada, com olheira, cansada. Muitas vezes, essa falta de espaço até para ela mesma, imaginar ela dividir o próprio corpo com outra pessoa é quase que um fardo. É como se fosse, muitas vezes, mais alguém querendo um pedaço de mim ou minha atenção. Isso pode ser sobrecarregado. Então, assim, tem um período que realmente pode ser mais difícil para você, mas a tendência é que isso passe com o tempo e que se regularize. Contudo, você, paizão que está assistindo a gente, principalmente os de primeira viagem, cabe a você ajudar a intermediar essa relação de amor da mamãe com o filho. De falar, não, meu amor, o bebê pode ficar um pouquinho com a vovó, não, vamos sair só a gente. É preciso criar um espaço para que esse envolvimento íntimo, erótico aconteça. Né? Essa mulher, ela também vai estar com toda uma série de hormônios que vão estar voltando ao normal. Então, tem um período aí delicado. Mas que é necessário você investir libido, criatividade, para que isso, de um tempo, comece a melhorar. Como a gente costuma dizer, assim, precisa pensar nisso, né? Precisa ver-se novamente como uma mulher sexual, como uma mulher que não só amamenta, que não só cuida. Precisa voltar a pensar. É uma questão também de você se posicionar enquanto mulher. Olha esse... Mas só uma coisa, Dani, desculpa te cortar, mas é que a gente tem muito preconceito com a mulher mãe e ela ser um ser sexualmente ativo. Se você sair com um bebezinho, uma mãe, e passar em frente de uma construção que tem vários operários que costumam ser muito, assim, próximos, né, da mulher quando ela passa, costumam fazer seus gracejos, provavelmente não vão mexer com essa mulher. É como se a mulher mãe é a santa que não pode ser tocada eroticamente. Agora, olha como é um preconceito machista. Se o seu marido for com as criancinhas pequenas dar um passeio no shopping, vai estar assim de moça que vai achar ele um partidão, até sexy, um homem que cuida de crianças. Então, a gente tem um preconceito muito grande com a mãe erotizada. Então, é uma coisinha que a gente tem que pensar. Nossa, peraí, mas eu tô viva, eu amo meu marido e tudo mais. Então, os dois pensarem junto, que a gente está num contexto que leva para isso mesmo. Olha esse caso aqui, Darleide, o assunto do Sem Tabus mexe comigo. Está acontecendo exatamente assim comigo. Depois do nascimento do meu filho, tem 2 anos e meio, perdi totalmente a vontade. 2 anos e meio. É muito... Assim, até 2 anos é um bebezão. Eu entendo que é um envolvimento grande e tudo mais. Mas sabe uma coisa que me chama um pouco a atenção? Sem querer pôr um pouco de pimentinha na história, mas que muitas vezes, quando você é solteiro e está namorando, ou quando o começo de casamento, que você está naquela parte de paixão, de muito fogo sexual, você pode estar recém-operado, a pessoa que você ama está morando longe, você está desempregado, está com um monte de problema e o fogo não apaga. Você também tem uma vida estressante antes. Então, o que será que aconteceu? Será que essa imagem de mãe, a maternidade e a paternidade que ficou chato e essa rotina de papai, mamãe, que é importante para bebê, né? Essa coisa de rotina é muito legal para criança, mas para o sexo é terrível. Né? Então, será que é isso que está pegando? Ou será que tem probleminhas antes do envolvimento de vocês? Será que o sexo de vocês está obrigatório? Aquela coisa assim,
sempre do mesmo jeito, rotineiro, um sexo conjugal com gosto de chuchu, que você não pode expor o seu desejo, ou até por se amarem, às vezes o approach, o convite para o sexo e a própria relação é tão carinhosa que não é erótico. O excesso de carinho, muitas vezes, embora a gente fale, o cristão tem que ser carinhoso. É claro que o carinho é importante, não é que você vai chegar lá, né? Mas, às vezes, é importante... A mulher não fala que o homem tem que ter pegada? Então, às vezes, no sexo, é importante, sim, uma coisa mais... Uma pitada de egoísmo. Uma atitude, né? Uma pitada de egoísmo, eu diria, por quê? De você buscar o seu próprio prazer também ali com o outro. Porque quando você ama o outro, o olhar de desejo que ele tem por você e vice-versa, nessa relação saudável e bacana, é gostoso ser usado, de certa forma, em alguns momentos, e essa brincadeira toda. Então, se você vira pai e mãe e acha que, então, agora eu sou uma mãe de família, então eu tenho que me vestir assim, o sexo só pode ser para a direita ou só pode ser para a esquerda, e você na cabecinha, ó, com um monte de imaginação, de desejos que são super bacanas para você fazer com o seu marido e com a sua esposa, mas você acha que não pode, porque é pai e mãe. E aquilo vai ficando harmonizando ali e vocês lá, assim, né, vendo TV e pensando, por que ele não desliga a TV e não me joga na parede? Por que a gente não faz isso? E você vendo uma televisão, né? Então, talvez está faltando conseguir ter essa liberdade para... É bem possível. Vou continuar, então, lendo um pouquinho mais da descrição do caso dela. Ela diz assim, perdi totalmente o desejo pelo meu marido. Olho para ele, o acho bonito, atraente, mas não tenho vontade de fazer sexo com ele. Tenho preguiça e cansaço e tédio. Antes de o meu bebê nascer, nós chegávamos a fazer amor 2, 3 vezes ao dia. Ao dia? É isso mesmo. Fazia de tudo para chamar a atenção do outro. Então, ela começa a descrever aqui como que eles conviviam sexualmente. Mas agora... ela diz, estou orando, acho que o remédio é ficar em casa de novo, cuidar mais do meu marido, que reclama muito da minha falta, de sentir muita falta da esposa de antes que ele tinha. E agora, o que eu faço? É ouvir o que você está sugerindo, né? Eu acho que sempre existem diversos caminhos. E uma coisa que eu acho bacana, que acho que os Sem Tabus ou programas desse tipo, começam uma discussão aqui, você que está em casa vai pensar nisso e conforme a sua história, o seu jeitinho, vai ver o que se encaixa para a tua vida. Porque existem pessoas que estão ouvindo a gente aqui que são super modernas, eu sou soltinho. Tem outras pessoas que parecem até que estão quase na época medieval, que tem que ter um lençol branco com um buraquinho no lençol, de tanta repressão, e tão felizes assim, não tem problema. Mas são pessoas muito diferentes. Então, peguem bem o que a gente vai estar falando e adapte aí na sua situação. Esse caso, por exemplo, podem ser diversas coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção é a saudade da mulher que você era. Às vezes, por amor, a gente vai se renegando tanto. Eu amo tanto fulano, amo tanto ciclano, eu faço tudo por ele, tudo por ela, tudo em torno desse parceiro, dessa pessoa amada, que é maravilhosa. Mas você deixa de ser um indivíduo, você vira uma coisa. Você não tem mais seus próprios sonhos, o seu hobby, de repente bate papo com seus amigos ou o seu trabalho, você vai ficando uma pessoa desinteressante. E isso para o erotismo, para esse desejo sexual, é péssimo. Eu desejo o que eu não tenho. Se aquela pessoa já está sempre ali, tudo igual, é muito difícil. É claro que na rotina do casamento isso traz segurança e é gostoso. Mas uma pitadinha de individualidade é muito importante para que você volte a ter esse desejo. Uma dica também que eu queria dar, até porque ela falou do marido, que ele é bonito, mas ele é tão lindo, mas eu não tenho desejo. Coloca ele ali no lixo para você ver assim de amiga sua que vai lá pegar esse marido. Tá? Porque é o seguinte, você tem a falsa ilusão, muitas vezes os casais casados, monogâmicos, cristãos, né? Casam e acham que está tudo ganho. Ele é meu, eu sou dele. Que lindo. É romântico, sim. Só que isso é o mundo da Lalalândia, eu gosto de dizer. Né? Só na Lalalândia que é assim. Você tem a falsa ilusão de segurança, você tem essa falsa ilusão que você realmente conhece 100% aquela pessoa, nem ela se conhece 100%. E daí você se acomoda. Se você realmente tivesse consciência, saísse da Lalalândia, e essa consciência que essa pessoa a qualquer momento pode sentir desejo por outra pessoa, que a qualquer momento ela pode até mesmo falecer e aquele momento que você poderia ter tido você não teve, talvez essa preguiça ia diminuir um pouco. Porque cada dia é único e essa pessoa não é tua, assim como você imagina. Ela tem esse propósito, mas tudo muda a qualquer instante. E acho muito importante essa instabilidade. Não de uma forma persecutória, sim, claro, né? Um ciumento excessivo.
Mas, assim, fica esperto. É um trabalho de conservação, né? Um trabalho de conquista diária, um trabalho de você se manter vivo e manter aquele relacionamento vivo para que as coisas não caiam nessa rotina que é fatal. Obviamente, todos nós precisamos, queremos, devemos ter uma rotina, mas não nesse sentido de deixar morrer, deixar perder o brilho nessa caminhada nossa. Isso é muito possível quando não nos damos conta da necessidade de cuidarmos dos detalhes, das coisas menores que são tão importantes no todo, né? Mais um caso de uma moça que eu até copiei e trouxe aqui antes pra gente. Ela diz assim: amo sem tabus, que ótimo, tenho 2 anos de casada, apenas 2 anos. No caso da moça que lemos agora há pouco, ela tem um filho de 2 anos e meio, mais tempo de casada, mas depois que o filho nasce, ela percebe que perde a libido, o desejo, a vontade de fazer sexo com o seu marido. A outra diz que tem apenas 2 anos de casada e percebe que a minha vontade, ela diz, percebo que a minha vontade de ter relações sexuais diminuiu. E percebo também que meu marido só se aproxima se eu iniciar. Então, opa, aí já tem um jogo dos dois faltando. Já conversei muitas vezes com ele sobre aquilo que me estimula, mas não sei se ele esquece. Acaba que a relação para mim não dá mais prazer. Meu marido não é bruto, ele é delicado, nada disso que me incomoda. Porém, ele sempre faz a mesma coisa e isso me tira a vontade. Espero que vocês me tirem as dúvidas. Nós vamos tirar suas dúvidas. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta conversando sobre isso. É importante. O que está te incomodando? Deixa o seu recado para a gente na nossa página no Facebook, facebook.com, e o nosso endereço é Sem Tabus. semtabus.nt. Nosso intervalo é bem rapidinho e já estamos de volta aqui no seu Sem Tabus. Até já! Olá, vocês chegando agora, perdeu a primeira parte do nosso programa? Não é possível, mas vamos situar você. Como anda a vida sexual? Você que é casado, casada, como as coisas andam, a linguagem, o jeito de vocês tratarem sobre a sexualidade, o jeito de fazer sexo. E muitas mulheres, principalmente as mulheres se manifestam, né, Daniele? Contando mais, o homem fica mais na sua, mais sofrendo de uma outra maneira. Mas a mulher, de alguma forma, procura mais ajuda e muitas delas dizendo que estão enfrentando dificuldades na vida sexual, perdendo o desejo, ou com a maternidade, ou com muito trabalho, ou com a ausência de um marido que não procura. Tem disso também. E eu deixei no ar um caso de uma moça contando da sua história. Você pode fazer o mesmo na nossa página no Facebook, semtabus.nt, e deixa ali inbox, é melhor para você não se expor. Deixa ali escondidinho, só para nós aqui da produção termos acesso, melhor dizendo, só eu tenho acesso, tá bom? Fica bem entre a gente. Mas o caso dessa moça que escrevendo pra gente, com 2 anos de casada, ela já não tem mais muito desejo pelo marido, as coisas foram se tornando muito difíceis entre os dois. Ela conversa com o marido, pede para ele ter uma outra atitude e ele se interessa pelo sexo, ou eles fazem sexo quando ela toma a iniciativa. E ela está um pouco cansada disso. Tem uma série de questões aqui no mesmo caso, né, Dani? O que você comenta principalmente? É comum num casamento, numa parceria, que de repente um sempre procure e quase que cria um hábito disso. E tem sempre um porquê, de repente, do porquê que esse rapaz prefere ser procurado. A sexualidade ela é tão bacana que desde que você nasce, a família que você estava, o país, os seus traumas, suas alegrias, tudo isso vai construindo o seu jeitinho de ser no mundo e o seu jeito de ter relação sexual, de ter prazer, do que vai te dar desejo ou não. De repente, esse rapaz, até por ele não ter muito repertório, que ela falou que ele sempre faz do mesmo jeito, às vezes é alguém muito tímido. E, de repente, acha que não é muito certo o sexo, que, de repente, é erótico demais para estar dentro do casamento com a pessoa que eu amo. Então, ele fica mais paradinho, esperando que ela o seduza. Para ele, de repente, aquilo é muito bacana. Normalmente, as pessoas que são mais reprimidas sexualmente tem um pouco dessa fantasia de ser submisso a alguém que tome iniciativa. Afinal, é como se fosse, até de uma forma brincadeira, mas dizer assim, não fui eu que quis, tá vendo? Nossa, eu fui seduzida, eu tive que ir. Né? E é gostoso esse joguinho. Para algumas pessoas, esse jogo erótico é muito gostoso. Né? E se ele tiver com alguém que justamente tem a outra parte, de repente alguém que sempre foi muito subjugado na infância, ou de repente até teve um trauma, até mesmo sexual nessa relação, muitas vezes cria um adulto que no futuro vai gostar, sim, de estar ao controle da situação, de dizer, não, é hoje que tem, não, eu vou ter uma postura mais ativa no sexo. Uma mulher pode ter uma postura mais ativa ou não. Só que, pelo jeito, os dois querem a mesma coisa, querem também serem procurados. Muitas pessoas não querem só se sentir amadas, querem se sentir desejadas. É diferente.
Tem mulheres que chegam para mim e falam assim, olha, eu sei que meu marido me ama, mas eu queria me sentir desejada. Eu malho na academia, tô magrinha, arrumou meu cabelo, mas esse me olha como um olhar de irmã, né? Minha coleguinha. E ela quer se sentir desejada sexualmente. Então, assim, pensando em estratégias, eu acho que isso tem que ser conversado, o quanto que para essa mulher também é importante que ele vá. E outra coisa que pode acontecer, o homem o sexo está muito ligado a desempenho, muitas vezes. Talvez até tenha tido uma mãe que era difícil de agradar, as mulheres são difíceis de agradar. E sexualmente, ele só sabe fazer o sexo de um jeito, com medo de variar e falhar, e fica preso a isso. Então, e aumentar esse repertório. Principalmente alguém que às vezes é muito tímido, tem pouco repertório, fica ali com medo de fracassar, se mudar a rotina e vai ficando muito sem graça. Só que às vezes essas mulheres, elas também estão reclamando, mas para tomar iniciativa não conseguem. Ou então, às vezes que toma iniciativa, que aparece lá na sala e vem cá, meu bem, e na própria atitude sexual está numa posição que ela fica mais ativa, que ela controla o ritmo da relação sexual, está com o corpo mais exposto, ela pode muitas vezes se sentir constrangida, ela com ela mesma, né? Se ela tiver esse bloqueio maior. Então, são coisas que precisam ser ajustadas. Sabe por quê? Se não ajusta, todo esse desejo, essa vontade erótica, visto que você está querendo, a gente está falando de uma relação monogâmica, para algum lugar vai. E talvez vá para algum lugar que você não goste depois do resultado. Outro dia nós até falamos aqui no Sem Tabus, o Dr. César Vasconcelos, se não me engano, ele trouxe essa ideia de que assim, o homem deseja a mulher e a mulher deseja o desejo do homem, que é exatamente isso que essa vontade de ser desejada. Essa moça, quando ela diz que o marido não a procura, e aí tudo bem, ela vai entender que ele é tímido, qualquer uma outra situação, esse repertório é pobre porque a vivência sexual dele, enfim, ele não elaborou, não trabalha essa questão, mas também vai chegar um momento, como ela já está apontando na direção de que está um pouco cansada também, né? De ser ela que tome a iniciativa, de ser... E eu não... Como é que faz, Dani, nesse caso? Como é que você estimula o outro? E como será que é essa iniciativa dessa mulher? Será que é cobrança? Porque às vezes a pessoa chega assim, nossa, mas eu tomo iniciativa. O que será que é iniciativa? Né? Às vezes as pessoas falam que tem... Às vezes isso é muito comum em consultório. Nossa, eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas eu tenho vergonha de dizer para você um comportamento sexual. Você fala, nossa, né? Daí a pessoa fala uma coisa assim super básica, sei lá, eu tenho vontade de ir tal loja e comprar uma lingerie assim. Nossa, né, assim, né? Para aquela pessoa é algo que bacana, então vai lá e tal. Então, assim, como que é também a iniciativa dessa mulher? Né? E às vezes você é criado numa educação, todo mundo aqui Brasil, judaico-cristã, há 30 anos atrás, Darleide, o que a gente está conversando aqui não faria sentido. Absurdo. Né? Porque as mulheres 30 anos atrás, não tem mais relação sexual, nossa, e aí, qual o problema? Né? Era bem dicotomizado. A instituição familiar e o sexo e a paixão era fora do casamento. Né? Só que agora a gente quer tudo numa coisa só, né? Às vezes fica até muita cobrança, porque você quer companheirismo, você quer que ele te ouça como um terapeuta, que ele também caminhe com você como um personal trainer, que o sexo não basta ser um sexo legal, tem que ser muito intenso, subir no lustre e tudo mais. Na época medieval, as pessoas eram queimadas por qualquer coisa relacionada ao sexo, à lascívia. Era um crime dos 7 pecados capitais, o pior. Hoje em dia é a gula. Você não pode ser gordo, mas você é obrigado a pular no lustre, ir nu por todos os quartos, e andando de patins, chupando picolé e tudo mais, não é? Então, é uma cobrança também muito intensa. Nossa, falando muito, né? Tô adorando. Então, é uma cobrança muito intensa que tem também desses casais. E pouco repertório. Porque se ela foi travada, que não podia. Há pouco tempo atrás, tinha um manual das mulheres católicas do que uma boa mulher tinha que fazer no sexo. Ela tinha que saber pouco, a relação sexual tinha que ser o mais rápido possível, porque o resto era coisa de quenga, era de mulher da vida, não de uma mulher de família. Então, esses fantasmas, por mais resolvido que você pensa que você de alguma forma você cresceu nessa cultura. Então, isso vem às vezes. Mas e se eu quiser de novo? E daí ele não tiver ereção? Vai achar que eu sou safada. E o marido que chega do trabalho cheio de vontade. Mas e se eu chegar nem dar boa noite e já partir para a parte bem sexual? De repente, ela ia adorar. Mas ele fala, não, mas isso é muito safadeza. A gente usa até a expressão sacanagem, né? Falou sacanagem. Sacanagem não pode em casa. E essa palavra, eu estou me referindo mais a uma marotice. Sim. Sabe? É uma quebra de regras, é uma brincadeirinha, ser um pouco sacana. Porque isso é muito erótico com o marido e com a mulher. Senão fica o pai e a mãe, que paga as contas, que são coisas calorosas, mas não eróticas.
Oi, eu não tenho assistido muitas vezes o programa, mas estou aqui hoje acompanhando vocês e gostaria de fazer o seguinte relato. O que fazer quando não se tem autoestima? É uma moça. Quando não se tem autoestima, vontade de nada, vontade de sair, de arrumar-se, de namorar, nada vezes nada, ela diz. Meu esposo é ótimo, tenta me entender, mas eu continuo na mesma, vivo sempre do mesmo jeito. Ver pessoas se arrumando é ótimo, acho lindo que as mulheres se preocupem com o visual, invistam nisso, mas eu não consigo, estou sempre do mesmo jeito. Mas estou começando a sentir vontade de mudar. Tenho 2 filhas, uma de 2 anos e outra de 3 anos. Vocês podem me ajudar? Como é que eu faço? Já é de bom tamanho que ela esteja desejando mudar, Dani? É um primeiro passo, né? Mas ela parece até com um quadro meio de depressão, sem um autocuidado e tudo mais. Ou então, já que a gente está pensando nesse contexto de intimidade, até uma forma de evitar a intimidade. Olha que interessante, né? Conforme o que você vivenciou na sua infância, na sua vida, que formou o que você é hoje, o sexo pode ter um significado. Para alguns, o momento sexual é uma plenitude tão grande que você alivia o seu estresse, você se sente ligado intimamente com outra pessoa, um momento de glória, de maravilha, de grande amor, de intimidade e tudo mais. Para outras pessoas, isso é muito aversivo. Quando ela fala que ela nem cuida do próprio corpo e tudo mais, talvez a relação dela com o próprio corpo seja muito estranha. Ela não se sinta bem no próprio corpo, de se sentir viva, de se tocar, de se achar ser sexualmente viva. E olha que ser sexualmente atrativo, não estou falando de 90, 60, 90, das medidas, mas sim de como você se sente bem com você mesmo. Tanto que tem mulher, olha, e o bate-papo aqui vai, né? Tem mulher que é muito bonita, mas já viu que tem gente que é sem sal? Às vezes tem uma que é feinha pelos esses padrões estéticos, fala, nossa, mas tem um giriguidum brasileiro ali, não tem? Por quê? É muito mais de como você se sente que você passa isso e até atrai o parceiro. O outro sente desejo pelo seu olhar de desejo que ele vai olhar para você. Você pode estar... Tudo bem que a gente não precisa exagerar, ficar com a camiseta do candidato que perdeu a eleição. Mas quando você olha para ele com olhar de desejo, isso é melhor do que qualquer lingerie. Então, essa nossa amiga, se ela está com várias dificuldades com ela mesma, imagina quando coloca um outro na relação. Imagina. Então, embola. Então, buscar ajuda. Então, imagina como este homem se sente diante de uma mulher que está sempre descuidada, fisicamente, esteticamente, né? Então, imagina-se que, de fato, você esteja precisando buscar essa ajuda o quanto antes para que as coisas fiquem bem aí na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal. As mulheres falando da gravidez ainda... trazendo a questão à tona. Estou muito triste, desde que engravidei, meu marido não me procura mais. Aquele momento ali nós falávamos da situação mãe, mulher e não desejo sexual. Agora, mãe, mulher desejando sexualmente o seu marido, mas ele não. E ela descreve o porquê que ele a evita sexualmente. Diz que era para protegê-la. E que ela estava cansada, que ela precisava de cuidados. Agora meu bebê está com 2 meses e ele me evita. Não sei o que é e pois por onde começar. Quando eu tenho que tocar nesse assunto, ele foge. Eu não sei o que fazer. E aí, doutora? Então, Darleide, assim, muita coisa acontecendo, né? Então, isso é um momento de crise no casamento, a chegada dos pimpolhos e a parte sexual fica realmente comprometida. Mas vamos pensar em várias abordagens aí. Primeiro, é importante que se crie um espaço erótico afetivo nessa família, porque senão as coisas não acontecem. Tem um mito que o sexo tem que ser espontâneo, né? Ele pode ser espontâneo naquele filme Lagoa Azul, né? Que você está na ilha, ou então um sexo casual entre solteiros, ou no começo de um casamento. Porque daí, quando eu vi, eu não aguentei, eu estava nos braços dele. Isso pode acontecer. No casamento, o sexo, sim, ele é intencional. Ah, perde a graça? Não é que perde a graça. É uma mudança de conceito. Você não se planeja para estar aqui, não se planeja para um jantar que você vai dar. O sexo também tem que ser planejado. Os dois têm que entrar nesse acordo e entender o quanto que é importante. Tem pessoas que, por criação, por religião, por não sei o quê, acreditam que não é tão importante assim o sexo, se eles têm uma boa parceria. Só que, se o outro está reclamando e, de alguma forma, eles são jovens, acabaram de ter filho, você tem esse fogo, está ali. Depois ele vai para outro lugar. Quando vê essa pessoa está tendo um caso extraconjugal, está passando horas demais na internet, teclando com pessoas. E para um casal monogâmico cristão, acho que não vai ficar muito feliz com isso. Então, criar esse espaço para que os dois possam estar juntos e tentar se descobrir novamente e entender o que está acontecendo com esse rapaz, né? E a ideia do sexo intencional, qual que é?
Ao invés daquela época que era assim, quando eu vi, eu estava nos seus braços, hoje eu quero estar nos seus braços. Ah, eu não aguentei. Hoje eu não vou aguentar, eu vou te abraçar, né? Ou então assim, nossa, quando eu vi, aconteceu isso. Não, será que hoje vai rolar química? E fazer acontecer. E eu acho que muitas vezes a mulher fica muito passiva também, né? E ir atrás, não é? E para de conversar sobre o assunto. Homem é ruim de conversa, gente. Boa parte deles, os mais comuns, tem dificuldade. Então, parte para ação, né? Vai para a linguagem corporal, dos beijos e tudo mais, que eu acho que pode funcionar. Muita gente apresenta o estresse como uma saída, não vou dizer, desculpa, não é essa palavra, me ajuda aí. É a forma de dizer assim, olha, ando muito estressado, trabalhando muito, preciso ganhar dinheiro, e aí esse estresse me toma, e então a minha libido, meu desejo sexual se esvai. Será que realmente o estresse tem esse peso todo, ou nós muitas vezes estamos fugindo disso que você comentava agora há pouco? O estresse, ele influencia. Então, tem semanas que você está desempregado, está com um problema grande para resolver. É comum, sim. Apesar que o sexo pode ser muito bom para o estresse, porque ele vai te relaxar, você vai ter uma atividade física, um momento de descontração que vai ser bárbaro para o estresse. É comum, nessa vida doméstica, ter um pouquinho de preguicinha de começar o sexo. Depois que as pessoas têm a relação, nossa, que gostoso, deveríamos fazer isso mais vezes. Então, vem ser um pouquinho essa primeira etapa. Contudo, agora eu perdi o que eu ia falar, que maravilha. É que são tantas as emoções. Então, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Tudo. Eu vou te ajudar. Mas vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. Foi legal? Fui bem legal com você agora. Nossa, você foi ótima. Foi ótima, E acho que é importante, quando tiver algum problema no casamento, dá uma pausa, pensa, vai pesquisar, mas não desiste. Fica até o próximo bloco que a gente já volta. Dani, adorei essa Gostou? sua parceria de apresentação. Amei. Vamos para o intervalo rápido. Pessoal, deixa lá o comentário na nossa página no Facebook. Compartilha, abre o coração. Pensa no que está sendo dito aqui, trabalha, investe na vida sexual. A gente investe em tanta coisa na vida. Investe na educação, e é para investir, e bem. Investe no corpo, na saúde, e é para investir. Tá tudo certo. Investe em coisas materiais, investe em casa, carro, roupa, sapato, sei lá o quê, pão, comida, não é? Tudo não tem que investir? Isso tudo não faz parte da vida? Sexo também. Sexualidade tem que ser trabalhada com valor, com qualidade, tá? Para que você fique bem, fique feliz, para que corresponda à expectativa do outro, mas antes as suas próprias, estando bem com você mesma, tá? Intervalo rapidinho, já voltamos aqui. A Dani já vai lembrar do que ela ia dizer. Eu já lembrei, então não perca. Mas guarda, até já. Estamos indo para o final do programa, mas bom demais ter você aqui com a gente, você que participa. Olha só, estávamos falando antes de sair para o intervalo sobre o estresse, o quanto ele influencia, sobre a qualidade da vida sexual. Citamos o caso da moça que traz ali a sua questão com o marido que tem uma dificuldade de procurá-la sexualmente. E aí já chegou uma moça participando aqui, a Nath, dizendo: eu acredito que a rotina interfere mais na vida íntima do que o estresse. A rotina mais do que o estresse. Especialmente para a mulher, se durante o dia ela não é estimulada através de um bom dia, uma gentileza, uma ligação desinteressada no meio do dia, coisas assim, se ela não tem isso à noite, ela não vai estar ligada para o sexo. E se for sempre a mesma pessoa que toma a iniciativa, no caso da moça, que trouxe o caso próprio agora há pouco, ela diz que cria um clima, independente de ser homem ou mulher, perde a motivação. Mas a mulher vai sofrer mais porque os homens não precisam de muito para querer sexo. Essa coisa de homem que só pensa naquilo, é verdade? Olha, vários assuntos. Ou é mito? Vocês acenderam várias janelinhas. Primeiro, eu só queria lembrar quem ficou segurando outro bloco para saber. Isso. Era o medo daquele rapaz. Me chamou a atenção o seguinte: muitas vezes, quando a gente ama alguém, a gente tem muito medo de perder essa pessoa. Nós estamos lembrando do caso da moça que, quando grávida, e o neném já nasceu, e o marido a evita sexualmente. Então, a Dani está quase voltando. como que para poupá-la, né? Um certo medo. Ele disse que era por isso mesmo, para poupá-la. E tem a ver com esse homem pensa naquilo. Isso. O medo, muitas vezes, a gente tem medo de expor o nosso desejo. Por exemplo, se eu amo aquela pessoa, eu não quero perder esse amor. E se eu mostrar aquilo que eu mais desejo, aquilo pode ser tão sujo, tão assustador, podem me chamar de anormal, eu posso ser criticado, julgado, e eu evito. Então, a gente fica naquela coisinha medíocre, mas eu não me exponho, eu mantenho essa relação amorosa. De repente, esse rapaz, até por ter esse medo, ele pode achar que o sexo é um esforço que ela faz.
Quando eu era pequena, lá no interior, eu ouvia a conversa dos adultos. Eu lembro de umas senhoras falando assim, nossa, meu marido, ele me procurou, assim, como se fosse um fardo a relação sexual. E talvez ele acredite nisso. E talvez, pelo contrário, ela está querendo essa intimidade como forma de libertação. E que ele tome mais iniciativa. E então, assim, cuidado com esse medo. O que acontece? Não que você tem que se expor totalmente. Mas muitas vezes a gente não conta o que a gente realmente quer, o que realmente gosta, por medo de ser julgado. Eu já vi pessoas que, por quererem algo um pouquinho diferente, já foram taxados de tudo, pelo marido ou pela esposa, numa forma deselegante. Então a pessoa se fecha em copas e daí fica naquela coisa sem graça. Então se expor mais e mostrar o que você quer. E no caso dessa moça que acha que o homem só pensa naquilo? O homem só pensa naquilo, o homem é um cachorro e tudo mais. Para começar, eu acho que a gente está numa era que a mulher está tendo destaque no trabalho, nisso, naquilo, a gente está crescendo muito. A gente fala muito na comunicação. A maioria dos homens não tem esse repertório de vocabulário que as mulheres têm. Quando vai discutir a relação, para eles é um embrolho, é difícil. Ai, ai, ai. E às vezes eles têm uma linguagem corporal muito mais intensa. Quando esse homem, ele quer sim, pensa naquilo e quer ter relação com você, tem mulher que pensa, eu estou sendo usada, ele não me vê. É o jeito dele se conectar com você. Se você pensar cada vez que ele está tendo relação com você, está dizendo que ele te ama, é o jeito dele se conectar com você, você vai ter uma outra interpretação. A pessoa fala assim, não, mas homem é tudo cachorro. Então eu vou te dar uma dica aí para você ver se você entende um pouquinho da cabecinha do homem. Os homens, eles têm uma natureza diferente da nossa, graças a Deus. Por quê? Essa parte instintiva da busca do sexo tende a ser mais intensa no homem. Que bom, senão a gente teria entrado em extinção. Imagina se o homem precisasse a constelação de Órion, com carinho, com o e-mail, com a luz certa para ter relação. Numa época de guerra, a gente ia sobreviver, a população? Ia ser um pouquinho mais complicado. O homem não, né? No meio da guerra é quando tem mais estupros e nasce um monte de criança, né? Continua essa força da natureza para continuar com a espécie humana. A pulsão sexual está lá. A pulsão sexual está lá. Então, use isso a seu favor. Esse homem, por ter esse lado, entre aspas, mais instintivo, mais animal, se ele tem... O que o cachorro... Já que vamos fazer o exemplo do cachorro. O que o bom cachorro precisa em casa? Da alimentação e dessa parte de viver como um cachorro. Então, amiga, você que é casada, que ele possa ter esse espaço do ninho, do aconchego, do alimento gostoso. A melhor hora para você pedir coisa para o seu marido é o seguinte, ele chegou com fome, você está lá fazendo sua massa, estilo italiano. E você vai para um lado, anda para o outro, ele fica que nem... Pode ver, eles ficam que nem cachorro, assim, ó. Vendo você fazer a comida, mas você deixa ele ver você preparando. Daí você pede depois, se você quiser, você consegue. Então, essa parte do cachorro, mas a parte sexual. O homem que em casa, ele consegue, sem travas, viver a sexualidade dele, o sexo exuberante, gostoso, não aquele sexo bater cartão, que ele pode se soltar e usar esse lado instintivo, daí ele vai ser fiel a você. Sabe que nem o cachorro? O cachorro é danadinho, né? Mas o cachorro também não é o bicho mais fiel o melhor amigo do homem? Já viu aqueles casais que a mulher morre e em seguida o homem morre? Ela é tudo para ele. Então, muitas vezes, a gente salienta esse amor romântico e esquece do erótico, né? E assisti vários programas aqui do Sem Tabus, antes de vir para cá e tudo mais, eu vejo que sempre as pessoas reforçam, faça a noite romântica, da vela, da massagem. Isso é bárbaro. Mas isso é muito como a mulher pensa. Às vezes a gente pensa no sexo muito com esse romantismo, só que é tanto pedágio para chegar até o final do sexo que dá preguiça, né? E o homem com esse instinto, se você só for ter relação sexual, quando for para dizer desse romantismo, desse amor duradouro, perene, maravilhoso, vai ser poucas vezes, porque confesso para você, toda noite você vai dormir com um rapaz lá, com o infeliz. E você ter essa vontade de falar desse amor é complicado. E você deixa de fazer um monte de sexo gostoso, que é o sexo surpresa, o sexo maroto, o sexo rápido, o sexo escondido, o sexo pirueta, não sei, vários outros divertidos que você pode estar tendo. E daí não fica aquela coisa tão pai de família, mãe de família. E ao final da mensagem, a moça diz assim, a mulher sofre mais com algumas questões porque para o homem não precisa de muito para querer sexo. E isso, às vezes, para a mulher é ofensivo, ele ser tão rápido, ser tão prático, ser... Então, eu achei interessante a forma de você colocar, assim, essa coisa prática. Tem o seu lado positivo, tem a coisa boa de ser. Já imaginou se toda relação sexual vai ser necessário arrumar o quarto, pendurar, jogar pétalas na cama? Essas são ocasiões especiais, mas no dia a dia, inclusive nós falávamos também um pouco sobre rotina, e se não permite? E se de fato a nossa vida é uma rotina de acordar com horário, levantar tal horário e etc, etc, como é que você se perde nessa rotina e não
dá conta das questões sexuais, porque muitas vezes a gente não abre essa possibilidade de pensar que esse sexo rápido, esse sexo prático, essa coisa masculina faz parte desse contexto também. E as mulheres gostam também. Sim. Muitas mulheres acham que não gostam, porque o homem, não sei o quê, e fica numa posição de vítima. O sexo é feito entre dois adultos e cada um tem que ser responsável, sim, por esse sexo e pelo próprio prazer. Quando eu brinquei da pitadinha de egoísmo, é que às vezes tem mulheres que vivem nesse mundo da Cinderela. Então tem que ser só daquele jeito, também romântico. Ela só consegue chegar ao orgasmo dependendo dele. Não, ele que não me fez chegar ao orgasmo. E a mulher, sim, tem que ter também, conhecer seu corpo, ser responsável também pelo seu prazer. E o homem também. E juntos fazem essa dança bacana. Mas não depender só do outro. Então, assim, vá atrás também. Isso vai ser muito instigante para o homem. Uma mulher também que tem atitude, que mostra também que gosta de sexo. E isso não é medo, porque às vezes fica assim, não, só porque meu marido pediu. Mas o fulano está gostando também. Então, para que ficar com esse monte de máscara no casamento que fica chato? Mas é óbvio que tem lugar para essa gentileza, tem lugar para essa ligação, tem lugar para esse romantismo durante o dia. Tem lugar para tudo que o casal quiser. Um casal com amor, tá ali na casa deles, nesse leito amoroso. Então vai ter o dia que vai ser o dia das velas. É que nem restaurante. De vez em quando você vai num restaurante francês, com taças, Não tem vez que você vai num fast food, outra no vegetariano, vários tipos, é a mesma coisa. Porque senão, se a gente está falando que a rotina acaba com o erotismo, até mesmo uma rotina sexual pode acabar com o erotismo. Se for sempre da mesma forma, o convite sexual do mesmo jeito, você já sabe as etapas que vai ter durante o ato sexual, isso também fica tedioso também. Você fica preso, né? Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Não, assim não pode, assim me agride, assim. Então, assim, tem que ter essa liberdade. Quando você fala para mulheres separadamente, quando você fala para homens separadamente, o que você diz principalmente para um e para o outro? Nesse universo em que tem as mulheres mais românticas, mas ele não me liga, ele não me manda um e-mail, ele me dá presente, ele não me trata bem durante o dia. Obviamente que uma mulher não vai responder sexualmente bem quando esse marido não a trata consideravelmente durante o dia, é óbvio, né? Outro dia alguém falou aqui no programa de que durante o dia... Mas o sexo depois da briga é ótimo. Tá, Dani, se ela ficou nervosinha depois, se ele souber reverter, pode ser muito bom. Explica melhor essa química, porque outro dia uma moça, alguém contou aqui o caso de uma moça que se sentiu muito agredida, porque durante o dia ela não sabia, ela falou assim, se meu marido é bipolar, durante o dia eu sou uma vaca, à noite eu sou uma princesa, não estou entendendo. Então essa coisa agressiva. É claro que eu tenho esse jeito muito brincalhão, e é ótimo. mas às vezes as pessoas levam também tudo muito a ferro e fogo, tudo muito sério. Então fica uma convivência difícil, né, conjugalmente falando. Conjugalmente ficou bonito. Mas você deu o exemplo das moças, essa moça mais sensível, que de repente quer uma atenção maior durante a semana. Ela também pode pensar mais em sexo, mesmo sozinha. Pensar no marido dela, no que ela vai aprontar à noite, né? Não, essa noite vai ser uma coisa diferente. E ela também se sexualizar mais. A gente vive numa cultura machista que o homem, desde muito pequeno, ele já é bombardeado de imagens, de ideias, de conteúdo erótico. Inclusive, hoje, com rede social, com WhatsApp, com e-mail, é muito comum a troca de diversas coisas picantes entre homens. Sejam piadinhas, imagens, sabe mais o quê. E mulher, não. A gente mal fala sobre isso, muitas vezes. Então, acho que a mulher ela precisa também ficar mais dona da situação e pensar mais em sexo. Isso também aquece a mulher, e não também só esperar que ele dê atenção e tal. É claro, se esse marido sabe que essa esposa também é mais sensível, também não custa dar uma atenção, né? Mas acho que está na hora de a gente deixar de ser criancinha. O que acontece? Às vezes a gente tem uma ideia quase de criança, que se eu não fizer nada, só de eu ser especial, todo mundo tem que me amar incondicionalmente. Criança é assim, só que você é adulto. Então você fica lá no seu escritório, você quer que receba flores, que ligue, que coisa, e que à noite ainda esteja as velhinhas, que seja assim assado. Então fica muito cansativo. Não é à toa que depois o rapaz não vai te procurar. Porque é chato. Em vez de ser uma coisa divertida, lúdica, vira obrigação. Então, quantos e-mails eu mandei hoje? Manda você um e-mail. E ninguém vai negar que um homem bem cuidado sexualmente, bem atendido sexualmente, ele tem um outro tipo de humor. Assim como a mulher também, bem atendida em suas necessidades, tem outro tipo de humor e tem um outro tipo de oferta sexual. Então, às vezes, esse marido também não é essa coisa toda, vira um ciclo vicioso em que um não atende o outro, então fica essa briga de gato e rato e essa dificuldade sexual também. Eu acho muito... Sabe, eu adorei essa forma de colocar, desse seu jeito de colocar a questão sexual
não tão romântica, não tão nessa coisa, eu não vou dizer, mais clichê, né? Pensar um pouco além do clichê da velhinha, da massagem, dessa coisa bonita que faz parte, mas o todo dia o feijão com arroz não é bem assim que as coisas acontecem, né? O sexo é engraçado, ele é maroto, o erotismo ele é muito maroto. Ele foge um pouco do racional, ele é dispendioso, ele não está nem aí para o tempo, ele é diferente, o erotismo ele é diferente da rotina. Então, se você se permitir isso, pode ser muito divertido. O sexo tem notas até de agressividade. Esse negócio de democracia não funciona no sexo. Tem hora que um que manda, que um que toma iniciativa, e o outro, nossa, eu faço o que você mandar. E tem essas brincadeiras, esses jogos, isso é muito saudável. Às vezes o cristão com medo de desviar para a direita ou para a esquerda, né, sempre querendo acertar, fica com medo das fantasias. As fantasias que eu conto não é essa roupinha, não é isso. São essas brincadeiras. Porque é o seguinte, a gente teve um plano original de como que era para ser o nosso relacionamento, o nosso corpo, e teve o pecado que mudou alguma coisa aí nessa engenharia. Então, hoje em dia, a gente está tentando se adaptar como pode. Então, a imaginação que é usada na fantasia, na criatividade, é muito importante. E sem esse medo de muito cuidadinho. Casais que são muito delicados e muito carinhosos na relação sexual, dá tédio depois. Então fica assim, ai, doeu, aí agora, eu faço o quê? Ponho para a esquerda, ponho para a direita, e aí, chegou lá? Toda hora, não dá. Então fica a dica, hashtag fica a dica. Dani, tem um momento em que você falando desse tema, você pergunta, você é bilíngue? O que você está querendo dizer com essa pergunta, levantar essa questão? Tem que ser poliglota. É assim, que a gente estava batendo um papo sobre a mulher ser muito comunicativa, tanto que ela precisa de ouvir palavras. Eu brinco que o ponto G está no ouvido da mulher. Ela quer ouvir palavras, que ela é bonita, que ela é desejada, gracejos. Isso é muito gostoso, essa paquera. E é outra dica de vocês se paquerarem por e-mail, por mensagem, uma mensagem mais picante, que pode ser muito bacana. Mas o homem, ou mesmo tem mulheres que são mais corporais. E às vezes a gente coloca como uma subcategoria essa linguagem corporal. E não é. Né? E quando a gente tem esse preconceito, nossa, só me procura quando não está. Talvez seja o pedido dessa esposa ou desse homem de se conectar com você. Então, essa linguagem corporal, você está falando de quê? Dessa atitude de pedir sexo, de querer sexo, é esse charme, essa coisa, o que você está chamando de do linguagem sexo corporal? mesmo, quando eu quero ter um encontro sexual com outro, às vezes algumas pessoas ficam, nossa, mas você está me usando, ou a única forma nobre da gente estar conectado seria através da conversação. E não, é um momento muito pleno que você pode ter. E não necessariamente tem que ser esse amorzinho. Sexo é que nem música, tem vários ritmos, uma coisa mais alegre, mais dramática, e várias batidas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que usar disso, sem medo. Né? E é muito gostoso se você conseguir ter isso. Às vezes a gente tem muito medo das nossas fantasias, como se fosse algo feio, algo agressivo. E, de repente, eu percebo que não está tendo uma linguagem boa entre homem e mulher. Às vezes o homem tem medo de soltar todo aquele impulso erótico, até mesmo um pouco vibrante demais, com medo de assustar essa mulher. E essa mulher está doida realmente para ser pegada. Dizem que, mulher é que nem parafuso, gosta mesmo de aperto. Querendo aquele carinho, né? Aquela masculinidade e tudo mais. E o homem talvez querendo que essa mulher, o pessoal aqui no estúdio fica rindo de mim, querendo que essa mulher também se solte mais. Porque tem mulher que foi tão educada assim, principalmente as muito tradicionais. Olha, o homem só pensa naquilo, então você guarda o seu tesourinho, a sua virgindade, o seu corpo, tal, bacana. Só que ela guardou tanto que até hoje está guardado. E às vezes ela acha que a relação sexual basta que ela esteja ali inerte e que permita, de repente, uma penetração. Ela não participa. E com muito sofrimento. Algumas tentam e não conseguem sair disso, mas talvez trabalhar isso, se preciso até buscar ajuda, se isso está incomodando o casal. Mas sempre se isso está incomodando o casal. A gente está falando aqui de um tipo de casal que se ama e sente falta de um desejo a mais, de uma pitadinha a mais. E cada casal vai ter o seu universo. Uns com uma simples lingerie já ficam animados, já tem casais que às vezes deixam o filho com a babá, e toda vez chegavam todos animados à noite. E quando chega lá, percebe aquela realidade de marido e mulher, já perdia a graça. De repente, namorava, às vezes, escondido no carro. Mas tem que ser em garagem, né, gente? Senão vai ser assaltado aqui em São Paulo. Namoravam no carro ou faziam alguma traquinagem. E era divertido. De um olhar para o outro e falar, nossa, a gente fez uma traquinagem hoje e ninguém sabe, que legal. E dá esse ar pitoresco, picante aí no casamento. Coisa simples da vida, né? Basta ter essa criatividade, essa boa vontade de estar bem e fazer o outro bem. Acabou o programa.
De verdade, fiquei tristinha. Ah, é? Obrigada, Dani. Muito Obrigada a bom. você. Você volta? Prometa para Volto. todos que você volta. Não, e eu gostei, porque sem tabus, eu acho que todo mundo vai ter até o seu tabu, uma coisa que não concorde. Mas estar sem tabus é estar aberto para experimentar, para pesquisar. Tem coisa que talvez você nem vai experimentar, mas você vai pesquisar de coração aberto para falar, isso aqui vai deixar minha vida mais feliz com meu marido. Isso aqui talvez não. Mas é gostoso, né? Uma pesquisa bacana. Ok, bom, Dani, muito obrigada. Você de casa também, obrigada pelo carinho. Bom ter você sempre na companhia. Pensa nisso, o que você pode oferecer e colocar-se como oferta para fazer essa vida conjugal, sexual mais plena, mais gostosa, mais feliz, e tudo isso com bênção. Tudo isso, sim, com a bênção de Deus, porque veio para nos dar vida e vida em abundância, em todos os sentidos da vida. Pensa nisso. Beijo, até semana que vem.